Fala pessoal, meu nome é Shana Rambucão, esse é o Me Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos conversar um pouco sobre fantasia do iniciante até o avançado. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana e manda o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostam de literatura, mais especificamente fantasia, que você conheça. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras em andamento, é só seguir no Instagram, @meacabeideler. E claro, aquele pedido de sempre, se você fazer qualquer compra nos sites da Amazon, Americanas ou Submarino, pode ser um sofá ou uma Crocs, usa o link do canal, ele está na descrição do vídeo, eu recebo uma pequena comissão em cima da sua compra e você não paga absolutamente nada mais por isso e ainda ajuda o Booktuber aqui. Hoje o vídeo é bem autoexplicativo. Eu trouxe livros de iniciante até o avançado em fantasia. Eu dividi esses livros em iniciante, intermediário e avançado. Trouxe 2 de cada, na verdade iniciante trouxe 3. Mas eu trouxe 2 exemplos de cada e por que eles estão em cada uma dessas categorias que eu coloquei aqui. Eu entendo que fantasia não é um gênero para todo mundo, eu entendo que é difícil muitas vezes entender um sistema mágico ou entender o mundo, entender se é alta fantasia ou baixa fantasia. Inclusive, se você tem essa dúvida, eu sugiro um vídeo que tem aqui no canal já, vou deixar linkado aqui em cima, alta fantasia versus baixa fantasia, onde eu explico um pouco de cada uma delas. E justamente por fantasia não ser um tipo de livro fácil para todo mundo, que eu acho legal essa divisão em fantasia para iniciantes, porque as pessoas às vezes pegam um livro avançado, como os 2 que tem aqui, e se assustam e nunca mais querem tocar naquele vespeiro. Só que quando você pega livros que são bons para iniciantes, bons para pessoas completamente leigas, as pessoas acabam se apaixonando pelo gênero. E é o que eu vou tentar fazer aqui. Para iniciantes, eu trouxe 3 exemplos muito bons e muito fáceis de assimilar desde o início. Um deles é infantil, o outro é infanto-juvenil e o terceiro já é YA, Young Adult, jovem adulto ali na faixa dos 18, 20 anos. O primeiro é um volume único, ele é um volume feito para crianças e do pai da fantasia, que é O Hobbit, do Tolkien. Esse livro ele é muito peculiar porque ele te joga num mundo gigantesco, da Terra-média você já tem um monte dos elementos da Terra-média, só que é tudo muito fácil, porque é um livro que foi feito para crianças. E justamente porque esse livro fez tanto sucesso que O Senhor dos Anéis veio já como um livro com a pegada muito mais adulta. Só que essa porta de entrada para a fantasia da Terra-média, fantasia do Tolkien, ela é muito tranquila, ela é muito gostosa. É quase como uma grande canção de ninar com bastante aventura. É quase um livro para você ler para os seus filhos antes de dormir. Só que ele funciona muito bem para adultos também, porque eu li esse livro apenas como um adulto. E eu sei que ele funcionou muito bem para mim. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei ele. Porque ele é tão imersivo, e ele é tão mágico, ele é tão encantador, que não tem como não se apaixonar pelo universo, pelas criaturas que estão aqui dentro. Por isso que eu acho um excelente porta de entrada, um excelente livro para iniciantes. O segundo que eu trouxe aqui é um infanto-juvenil que fez a adolescência e a infância de muita gente, que é Percy Jackson e o Ladrão de Raios, mas, no geral, a série Percy Jackson. Esse já é um livro de baixa fantasia, ou seja, é um livro que se passa no nosso mundo, onde pessoas são filhos de deuses, são semideuses, filhos de deuses com humanos. Existe toda uma comunidade dessas pessoas que são chamadas de heróis. Apesar de ele ter um mundo um pouco mais complexo do que outras baixas fantasias por aí, ele tem elementos que são muito conhecidos no Ocidente, que é basicamente a história da Grécia e a cultura da Grécia, as lendas gregas, todas elas. Isso tudo no nosso mundo, acompanhando um garoto, um adolescente que cresceu sem saber que ele é um semideus e vai descobrindo as coisas com a gente. Isso facilita muito as coisas. Desde o primeiro momento você já é lançado ali no meio, mas você entende tudo com muita facilidade, justamente por essa coisa ocidental que temos por aqui. E o terceiro, eu falo bastante dele aqui no canal, ele é um YA, ele começa como YA, 16, 15, 14 anos, só que ele evolui até mais 18. Eu acho que os últimos 3 volumes dele são mais 18. Eu estou falando da série Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. No início, a nossa protagonista, Celaena, é apenas uma assassina que está tentando sair da cadeia através de uma competição para representar o rei contra outros assassinos. E aí,
pouco a pouco, a fantasia, a magia é colocada aqui. Ele é de alta fantasia, mas ele é muito tranquilo de entender. Porque as partes mais difíceis, como o sistema mágico, são colocadas pouco a pouco. O primeiro e o segundo volume da série são responsáveis por trazer isso. No terceiro volume, isso é consolidado, onde a própria protagonista aprende um pouco mais sobre a parte mágica daquele mundo junto com a gente. Principalmente nos dois primeiros livros não existe nada de muito complexo, de muito absurdo. As coisas elas evoluem e o leitor evolui com elas. Eles têm oportunidade de evoluir com elas, com as informações que são obtidas no decorrer da série. Por isso que eu acho que é um excelente livro para quem está começando. Indo para os intermediários, eu trouxe 2 livros de alta fantasia, mas que não são nenhum bicho de 7 cabeças. O primeiro que eu trouxe aqui é a série The Witcher. Esse aqui, no caso, é o Último Desejo, o primeiro volume. Os 2 que eu trouxe são alta fantasia. The Witcher poderia até cair em avançado, acho que não, mas poderia dependendo da pessoa. Eu coloco The Witcher como intermediário porque o primeiro livro aqui, ele é um livro de contos. Então as coisas são apresentadas pouco a pouco. São contos da história do nosso protagonista, Geralt de Rivia. E através desses contos, como não há um aprofundamento muito grande em nenhuma trama muito específica, com muitos personagens que você precisa conhecer profundamente, e itens e pontos de vista sem tanto aprofundamento assim, justamente pela natureza comum dos contos, que eu acho que é um excelente livro intermediário, porque, mais uma vez, você começa com os contos, você conhece o personagem, você meio que conhece o mundo, você conhece alguns dos elementos mágicos, e aí quando você pega o segundo, você meio que já se sente em casa naquele universo, naquele continente, com o protagonista, e o que vem a seguir é bônus, é coisa nova pra gente aprender, é coisa nova pra gente descobrir, se envolver e curtir na leitura. Por isso que eu acho que ele é um excelente intermediário. O segundo que eu trouxe aqui, ele não é perfeito pra mim por uma questão de relacionamento dos personagens. Tem um insta-love ali que não me agrada, mas fora isso, ele tem um universo fantástico, um sistema mágico fantástico e personagens muito agradáveis desde o primeiro momento. Eu estou falando de Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Esse é um livro baseado na cultura Yorubá, então ele é uma cultura completamente diferente, o que por si só já é muito interessante. Temos um universo muito bem construído, com cultura, sistema mágico, profissões, raças, criaturas, de tudo um pouco, mas é tudo tão bem explicado, tão fácil, numa escrita tão tranquila, que qualquer um consegue entender. E ele ainda tem o bônus de ser muito único naquilo que se propõe. Ele faz muito bem aquilo que ele se propõe a fazer. O meu único, porém, mais uma vez, é esse relacionamento aí que não tinha por que existir. Principalmente no primeiro livro de uma série de 3. Mas isso é uma questão de gosto muito pessoal. Porque como fantasia, como a fantasia com os seus elementos característicos, ele é muito bem construído e bem tranquilo de ser entendido. Saindo do intermediário direto para o avançado, vamos para um dos meus livros favoritos da vida, numa das minhas séries favoritas da vida, com uma trama um pouco difícil de entender. Eu preciso ser sempre honesto, eu preciso ser sempre transparente com vocês. Eu amo esse livro, vocês já devem estar até imaginando que livro é, mas não é o livro mais fácil do mundo, essa é a realidade. Nenhum dos livros da autora são livros fáceis, essa também é a realidade. Eu tô falando aqui de A Quinta Estação, primeiro volume da série da Terra Partida, da N.K. Jemisin. Mais uma vez temos aqui uma fantasia que foge do padrão eurocentrista de fantasia. E isso já ganha pontos comigo. Em cima disso temos um universo muito estranho, muito diferente. A Quinta Estação tem um universo muito característico, com elementos de fantasia que eu nunca vi. Nunca. Então, até para pessoa que lê fantasia há muito tempo, e eu não estou falando só por mim, tá? Eu estou falando por várias pessoas que leem fantasia muito, em grande quantidade e qualidade. Eles têm dificuldade com esse livro. Principalmente ali no primeiro quarto do livro, porque ela te joga nesse universo muito único, com esses personagens extremamente únicos, com esse sistema mágico muito característico, que vai ficando cada vez mais complicado com o passar dos livros, essa é a verdade, ele não simplifica, com essa escrita incrível, mas nesse nível de dificuldade. Ele vale a pena 100%, 200%, 500%. É uma das melhores fantasias que eu já li.
Eu sou completamente apaixonado por esse livro. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Inclusive, ele ficou no topo da minha lista de melhores do ano de 2021. Daí vocês tiram. Mas ele é um livro difícil. Então, se você busca excelentes fantasias e você lê fantasia há algum tempo, pode ir. Mas se você é novo na fantasia, cuidado. Porque, principalmente ali, as 100 primeiras páginas dele são muito difíceis. Muita gente comprou ano passado porque eu panfletei bastante o livro e algumas pessoas tiveram dificuldade. Então, gente, leiam outros livros antes e não deixem de ler ele em algum momento. Mas não precisa ser o primeiro livro de fantasia que você pega. O último livro que eu tenho aqui, o último avançado, ele é uma grande incógnita. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que abandona, tem gente que não sabe nem onde é que tá. Tá lendo e se pergunta o tempo inteiro, o que é que eu estou lendo? E esse livro aqui é O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Gente, eu peguei esse livro porque várias pessoas me disseram que ele era incrível. E aí, quando eu comecei a ler, várias pessoas me disseram que abandonaram. Porque ele é um livro muito complexo. Muito. Ele é uma carta de amor à literatura. E nisso de ser uma carta de amor à literatura, ele tem pequenos contos entre a história linear, que são colocados ali, e no todo eles fazem sentido, mas a leitura não é fácil, justamente por causa desses contos. Você perde a linearidade, você é apresentado o tempo inteiro para situações, locais e pessoas completamente diferentes, e isso torna o livro difícil. Ele é um livro belíssimo, a escrita é belíssima. Só que ele não é fácil. E ele não é para todo mundo. Não é mesmo. Ele tem toda essa coisa mágica, encantadora, poética, que não é para todo mundo. E não é fácil. Ele vale a pena? Vale. Mas vai avisado. Vai avisado porque ele não é linear e ele não é dos caminhos mais fáceis do mundo. Se vai valer a pena, depende do seu gosto, depende de você, depende da forma como você gosta de ler seus livros. O Mar Sem Estrelas. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem dicas de iniciantes avançados, joguem nos comentários. Por hoje ficamos por aqui. Estas são as minhas dicas para iniciantes até avançados. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!